Quero começar a mensagem dessa noite fazendo duas perguntas para você. Primeira delas, às vezes as pessoas me perguntam isso e eu confesso para você que eu não sei muito bem o que responder. Mas as pessoas me perguntam assim: se você não fosse pastor, o que você faria? As pessoas já te perguntaram isso alguma vez? Olha, se você não fosse médico, se você não fosse advogado, se você não fosse professor, se você não fosse uma dona de casa, se não fosse um youtuber, o que você faria? Já foi perguntado? Eu confesso que quando eu tenho que responder esse tipo de pergunta, eu fico meio apreensivo, porque eu começo a pensar, e eu chego à conclusão, eu acho que eu só sirvo para ser pastor mesmo. Não tem mais nada que eu queria fazer na história da minha vida. Não tem nada que me frustrou ou que me levou a pensar, nossa, agora eu vou deixar essa carreira para seguir o ministério pastoral. Acho que Deus me chamou para isso. Mas tem algo dentro do ministério pastoral que eu gosto muito, que é história. Eu gosto de fatos históricos. Pensar e olhar para a história e prestar atenção neles para ver como eles influenciam o futuro. Por exemplo, tem algo que eu gosto de fazer que poucas pessoas gostam de fazer. Eu gosto de ler atas. Não é todo mundo que gosta. Tem gente que não gosta nem de escrever atas. Eu gosto de ler atas. Atas são histórias. E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta nessa noite. Onde você estava em março de 2016? Rapidinho, faz nem 10 anos isso. Você lembra onde você estava em março de 2016? Tem gente que deve estar procurando no Google o que aconteceu em março de 2016 para tentar lembrar. Não foi as Torres Gêmeas foi bem atrás, viu, gente? O 7-1 foi em 2014, eu acho, não foi em 2016, não. Na verdade, o fato que ocorreu em 2016, em março, talvez você não conhecia ele até eu contar a história para você agora. Foi o ano que o Theo começou a estar na escola. Aliás, foi o primeiro dia de aula do Theo. E aconteceu algo na minha casa naquele dia que ficou marcado no meu coração. Porque eu saí para levar o Theo para a escola, nós já tínhamos o Caléu. Theo com 4 anos, Caléu com 2 anos. Quando eu retornei, a Dani ficou com o Caléu em casa, quando eu retornei da escola onde eu havia deixado o Theo, o Caléu estava na porta esperando. E ele passou a tarde esperando. Ele pegou os brinquedos dele e ficou brincando na porta e esperando o irmão dele voltar. Porque ele havia visto o irmão dele sair por aquela porta, logo, o irmão dele só poderia voltar por aquela porta. E aí eu fiquei prestando atenção, nossa, que romântico isso, que precioso. E hoje em dia eu vejo eles grandes já, e é só na minha casa que acontece isso, eu acho. Eles quase se matando dentro de casa. É tapa para cá, é bola para lá, é briga para cá. Eu fico pensando, nossa, mas eles se amavam tanto quando eles eram pequenos. Mas o que eu queria que você guardasse dessa história tem a ver com esperar a volta de alguém. Aguardar alguém retornar. E fazer com que essa espera, modifique a sua rotina. E aí eu queria te fazer uma terceira pergunta. Você acredita que Jesus, ele vai voltar? Não precisa responder para mim, mas seja sincero com o seu coração. Você realmente acredita que Jesus, sabe Jesus, que morreu na cruz, que é o seu Senhor, você acredita que ele vai voltar? Você acha que isso tem mexido com as suas atitudes no seu dia a dia? A sua rotina tem sido alterada porque você caminha às vésperas da volta do seu Senhor? Ou você, no fundo, acha que Jesus não vai voltar mais? Talvez você só professa de lábios, mas as suas atitudes não professam mais que você crê no Senhor Jesus. E, infelizmente, se você não acredita que Ele volta, se as suas atitudes não professam a volta dele,
você já perdeu a sua esperança. E eu quero compartilhar com vocês um texto do apóstolo Pedro, que ele desafia a igreja que estava sendo perseguida a olhar para a volta de Jesus e ter esperança. E ele prova para essa comunidade cristã que estava sendo perseguida, que se nós acreditamos na volta de Jesus, nós deveríamos mostrar isso nas nossas atitudes diárias. Abre a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro aqui está escrevendo uma carta para a igreja que estava sendo perseguida. Já é a segunda carta que ele escreve. Diferente da primeira carta, onde o apóstolo Pedro ele instrui a igreja para que eles permaneçam fiéis, que eles permaneçam firmes, que aquele tempo de perseguição que eles estavam passando iria passar e que o Senhor estava aguardando eles, a tônica da sua segunda carta é diferente. O apóstolo Pedro, assim como Judas também escreve na sua carta, tem muito mais a ver com os falsos ensinos que estavam permeando a igreja no primeiro século. Pessoas que entravam nos celeiros cristãos do primeiro século para ensinar doutrinas que não tinham nada a ver com o reino de Deus. Princípios que não eram ensinados pelo Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, então, ele escreve uma carta para essas igrejas que estavam dispersas para falar com eles a respeito da fé no Senhor Jesus Cristo. Se você olhar o começo do capítulo 3, você vai ver que isso que falou no verso 14, enquanto esperam essas coisas que o apóstolo Pedro está falando é a volta do Senhor Jesus. Ele começa o capítulo 3 falando sobre essa parousia, sobre essa segunda volta do Senhor Jesus. E Pedro então fala, enquanto vocês esperam a segunda volta de Jesus, vocês precisam se portar de alguma maneira, vocês precisam ter um seguinte padrão de vida, vocês precisam viver de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês não podem viver achando que Ele não vai voltar. Vocês não podem viver achando que só o mundo aqui está importando. Vocês não podem se perder no meio da tribulação e da perseguição de vocês. E é interessante que, apesar da perseguição, o povo achava que Jesus estava demorando para voltar. E fazia poucas décadas, talvez, que Jesus tinha ido embora. Por isso que ele fala sobre a paciência. E aí Pedro fala sobre a paciência, porque ele diz assim, quanto mais tempo demorar para o Senhor voltar, mais tempo há para a graça do Senhor ser pregada. Então vocês têm que ver isso como um motivo de graça do Senhor Ele não ter voltado. Então se nós vivemos em 2024, a paciência do Senhor ainda se estendeu. A volta do Senhor continua certa. E se a palavra do Senhor ela é regra de fé e prática, como nós acabamos de ver na ordenação dos nossos oficiais, nós também deveríamos nos portar como essa igreja primitiva, viver aguardando a volta do Senhor.
Existem várias canções do meio evangélico que falam sobre um universo que não é aqui. Canções que nos colocam como forasteiros aqui nessa terra. Canções que falam que existe um rio para nós atravessarmos e que no outro lado é o lugar. Mas às vezes, quando a gente vai comprar pão ou vai comprar fruta na feira, parece que a gente esquece disso. Quando as tribulações chegam na nossa casa, parece que a gente esquece disso. Que nós temos uma esperança. Que nós temos um propósito. Mas se nós cremos, então, que Jesus vai voltar, nós precisamos viver de acordo. E aí tem algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeira delas, a viver em unidade. Essa geração de hoje, que descobriu uma palavra chamada bullying, ela não pode ler essa carta aqui. Você viu que tem bullying nessa carta aqui? Você percebeu? Os haters vão cancelar, vai cair agora a live da igreja, né? Pedro falando mal dos escritos do apóstolo Paulo, você não percebeu? Falando que Paulo escreve umas coisas difíceis de serem entendidas. Mas havia unidade. Porque Pedro fala que Paulo escreve sobre as mesmas coisas que ele, Pedro, está escrevendo. Pode haver divergências na maneira de escrita, pode haver divergências na maneira de gerir ou de posicionar-se com a igreja, mas eles estavam falando sobre o mesmo assunto. Havia unidade. Hoje pela manhã, quando eu estava fazendo o meu exercício físico, não pode não parecer pela minha forma roliça, mas eu estou, meus irmãos, me dedicando esse ano a caminhar todos os dias. Eu caminho 5 minutos e descanso 15, até fechar 1 hora, mas dá 1 hora de exercício. E acho que vai dar certo. Mas eu estava escutando uma música enquanto eu estava caminhando, e a música falava que nós falhamos. A nossa unidade, ela não é real. A nossa unidade, ela nos separa. As nossas divergências são maiores do que a cruz de Cristo. Pedro e Paulo foram os ícones do primeiro século. E aqui a gente vê que quando eles falam sobre a volta de Jesus, eles estão juntos. Uma segunda ideia e uma segunda perspectiva de quem vive aguardando o Senhor é a ideia de esperar. Esperar. Quanto tempo você está disposto a esperar por algo? Por um chocolate, quanto tempo você está disposto a esperar? Meia hora? 1 hora? Uma comida. Esses dias eu passei por um restaurante que tinha uma placa enorme. Para que a sua comida fique pronta, ela precisa de tempo para ser preparada. Não venha comer com pressa. Eu achei interessante. Esperar. Para nós, a geração que senta na frente da televisão e fica escolhendo o filme, que às vezes fica 1 hora tentando escolher no meio de tantas redes de streamings e não escolhe nenhum filme para ver e vai dormir sem assistir nenhum. Esperar. Esperar que quando a gente senta na fila de um médico ou de um banco, a gente não pode ficar 5 minutos esperando. Esperar. Esperar, se a gente fica sem o nosso celular, a gente não consegue esperar 2 segundos em qualquer lugar que a gente esteja. E esperar. No capítulo 3 da segunda carta de Pedro, essa expressão é usada 3 vezes. Sempre nos lembrando que nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você vivemos como quem acredita na volta do Senhor, nós deveríamos aprender a esperar. Esperar a manifestação do Senhor. Esperar o Senhor responder. Esperar o Senhor agir. Esperar o Senhor voltar. O apóstolo Pedro ele ainda segue falando para nós nos empenharmos. E aí talvez uma tradução poderia ser trabalhar.
E ele fala para trabalhar pela paz, trabalhar para viver sem mácula, para trabalhar para viver sem culpa. Isso tem a ver com um processo de santificação. Será que eu e você que vivemos aguardando a volta do Senhor, nós somos as pessoas que somos os pacificadores da nossa geração? E eu quero confessar um pecado de púlpito para você. Eu sou muito pecador nessa área aqui. Eu deveria ser um pacificador e às vezes eu sou um guerrificador. Tem esse verbo? Se não tem, eu acabei de inventar. Eu faço guerra mais do que eu produzo paz. E aí quando eu vejo, já está produzida a guerra e aí a gente tem que pedir perdão. E para a gente que é crente, depois que a guerra está pronta, você fala assim, cara, eu tenho que pedir perdão porque eu fiz besteira. Se nós aguardamos a volta do Senhor, a gente precisava viver em paz. Em paz. Porque o nosso Senhor declarou paz. Sem mácula. Sem mácula tem a ver com sem defeito. Sem rugas, sem pecados, sem rusgas. Será que quando as pessoas olham para a nossa estrutura de vida, é assim que elas nos veem? Sem defeitos? Será que elas nos olham sinceramente como nós somos? Nós somos uma geração culpada. A gente tem marcas na nossa mente e no nosso coração que nos afastam de Deus. E por isso que nós não aguardamos a volta do Senhor. Se talvez eu e você fôssemos questionados sinceramente sobre a volta do Senhor, muitos aqui nessa noite não desejariam que o Senhor Jesus voltasse. Porque no seu coração, na sua mente, você sabe a relação que você tem com o Senhor da igreja. É fácil você viver uma relação com o reino, é fácil você viver uma relação com uma igreja ou com os irmãos na fé. Mas no seu coração você sabe a relação que você tem com o Senhor da igreja. E talvez você ainda está em guerra com Ele. Você vive uma relação com mácula e cheia de culpa. Professa com os lábios, mas está distante o coração. E aí você não quer que o Senhor volte. Você não quer viver na transparência do Evangelho. Por isso que quando a gente termina de impetrar a bênção na nossa igreja e fala, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, talvez alguns de baixo, bem baixinho, falam assim, mas demora um pouco, Senhor. Só uns dias a mais aí para eu corrigir minha vida. A gente devia querer que o Senhor voltasse agora. Que os céus se rasgassem agora. Que o mundo conhecesse o Senhor dele agora. Esse deveria ser o clamor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não, a gente prega tanto em Paulo que confunde, viu? Mas Pedro continua falando, e ele nos ensina que se nós cremos na volta do Senhor e vivemos de acordo, tem duas, pelo menos, consequências que devem agregar valor à nossa vida. E a primeira delas é que nós devemos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Verso 17 e verso 18. Crescer na graça tem a ver com a nossa relação de santificação entre pecado. Por isso que há poucos dias atrás eu abri uma caixa de perguntas numa rede social minha e perguntaram: o que o senhor acha que é o espinho da carne de Paulo? Eu falei, eu acho que é um pecado. Porque a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. A graça é a resposta ao pecado. E crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo é nós vivemos e desenvolvemos essa nossa relação, de reconhecermos o nosso pecado e de lutarmos contra ele. Reconhecemos o nosso pecado e de lutarmos contra ele. Quando você começa a estudar alguns leitores modernos, eles falam sobre ídolos do coração. Tim Keller é perfeito quando ele fala sobre isso. Mas, algum tempo lendo Tim Keller, eu descobri que agora existe algo atrás do ídolo, que está por trás do ídolo no coração. E aí você começa a descobrir que você tem mais coisa para você confessar. Mais coisas para você pedir perdão a Deus. Mais coisas que você tem colocado no lugar do Senhor.
E por isso que se eu acredito que o Senhor vai voltar, eu vou crescer nessa graça. Quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu me relaciono dEle, quanto mais eu desejo a volta dEle, mais eu percebo que eu sou pecador, mais eu percebo que eu estou distante do Filho, mais eu falo, Deus, eu sou pecador e eu preciso que o Senhor toque na minha história. Volta, mas toca na minha história. O apóstolo Pedro ele continua dizendo que se nós cremos, nós devemos crescer também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu vi um vídeo que me entristeceu muito o coração. Uma igreja perguntou para os seus jovens quantos deles eram capazes de falar pelo menos 10 versos da Bíblia, numa gincana bíblica. Nenhum conseguiu. Pastor, não precisa decorar a Bíblia mais, não. Está tudo no celular agora. Por isso que você peca tanto. Porque essa Bíblia que você não guarda, fala assim, que eu guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. É engraçado que Jesus, quando ele estava sendo tentado, ele não virou para Satanás e disse assim, espera um pouquinho que eu vou abrir meu aplicativo aqui da Bíblia para eu te dar a resposta que você precisa ouvir a respeito da palavra do Senhor. Estava aqui. A gente precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. E a gente fala, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, que conhecimento vem depois que você come 1 quilo de sal com a pessoa. Já ouviu essa expressão? A mesa é o melhor lugar para você conhecer pessoas. Relacionar, comer junto, chorar junto, rir junto, beber junto, fazer tudo junto. É perfeito isso. Com Jesus se aplica da mesma maneira. Quanto tempo você tem passado com o Senhor Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você convidou Jesus para trocar uma ideia com você e conversar com você sobre as situações da sua vida? Quando foi a última vez que você parou para ouvir o que Ele tem a falar com você? E aí eu quero terminar a mensagem dessa noite, quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, e eu comecei perguntando se você crê que Ele vai voltar. Eu queria perguntar para você, é para que você quer que Ele volte? Se você tem uma relação com Ele aqui, você vai desejar ardentemente que Ele volte. O apóstolo Paulo tinha uma relação com o Senhor Jesus. Em uma das suas cartas ele fala que aquilo que a gente vê ainda de forma embaçada, que a gente não vê de maneira igual, mas vai ter um dia que a gente vai ver face a face, e que o coração dele estava ardendo por isso. Ele desejava a volta do Senhor Jesus. A pergunta é se você deseja. A pergunta é se você quer. Às vezes a gente vem para o culto esperando 10 passos para você ter um casamento abençoado. 5 passos para você ensinar os seus filhos. 32 passos para obter vitória financeira. 40 mil passos para você emagrecer. E aí você começa a inventar 1.200 passos. Quando na verdade a gente devia aprender um passo só. Um passo só. Entregar a nossa vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. E aguardar ansiosamente a volta dEle. Se nós vivêssemos acreditando nisso, eu tenho certeza, meu irmão, que a nossa vida, o nosso cotidiano seria muito diferente. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor.